Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um React doutrinário e hoje temos um assunto muito sensível, mas importante de ser falado e sentimos essa inclinação de tratar desse assunto e eu falo para vocês no início do vídeo que faço isso debaixo de muito temor. Não é um assunto muito fácil de lidar, porque vai além do que a mídia apresenta, do que as coisas são divulgadas. É uma conexão com o coração de Deus. Eu acredito que uma das coisas que falta no nosso contexto hoje de igreja moderna são pessoas que estão conectadas com o coração de Deus, não com o coração dos homens, não colocando pautas, teologias e tantas outras coisas acima daquilo que é mais importante, que é o Espírito de Deus, que é o seu coração. Então faço isso, deixo claro que de forma alguma não estamos aqui para atacar pessoas, instituições, denominações, mas sempre vamos pegar um caso e vamos estudar esse caso para que o Senhor nos ajude a ter clareza e aquilo que não é bom, que o Senhor nos livre e que, claro, com a nossa conscientização, nós vamos estar também caminhando de forma sábia, com discernimento e vamos estar nos colocando fora desse tipo de ambiente. Então, acredito que todo mundo aqui já deva ter ouvido o que aconteceu nos últimos meses no Ministério Lagoinha, onde um dos pastores ali, um dos líderes com muita relevância e influência, se desligou e começou o seu ministério. E isso repercutiu nas mídias e foi algo que ultrapassou a esfera do contexto cristão evangélico, né, se assim nós podemos dizer. E gerou muita crítica, muita gente falando contra, muita gente se colocando a favor, enfim. Há um partidarismo ou há lados aqui bem estabelecidos com relação a isso, onde pessoas concordam, outras não concordam, e assim segue-se o jogo, né? Mas, observando tudo, eu procuro sempre estar ouvindo, observando e principalmente discernindo as coisas espiritualmente. Isso me veio à tona, porque a gente vê as movimentações tanto de um lado quanto do outro. A gente vê as movimentações tanto do lado do André Fernandes quanto também da Lagoinha e também na pessoa do André Valadão. E a gente vê, né, que parece que está tudo bem, que nada aconteceu, que a vida é maravilhosa e tudo mais. Mas, irmãos, eu gosto da sinceridade. Eu não sou um tipo de pessoa que fica bem com máscaras, com maquiagem, com jogos políticos no ambiente da igreja. Para mim, isso aí é uma coisa que não encaixa com o que está dentro de mim, que é a palavra, o evangelho. Isso para mim não faz sentido nenhum. Inclusive, até o término desse vídeo, nós vamos ler um texto que está lá em Colossenses capítulo 3, quando Paulo dá uma instrução muito clara a respeito do abandono da velha natureza e de se vestir do novo homem, de viver a nova realidade em Cristo. E ali a gente vai, acredito eu, que no final trazer a cereja do bolo, né? Trazer a coroa da história, que é o mais importante. Mas, analisando toda a cronologia dos acontecimentos, eu pude reunir aqui alguns vídeos que mostram pra gente como a história se desenrolou e eu quero chamar sua atenção para isso. Nós vamos reagir aqui a pelo menos 5 vídeos curtos, obviamente, de vários portais de notícia diferentes, mas eu quero chamar a tua atenção para você ver como as coisas aconteceram, para você entender o que eu quero dizer como não está bem. As coisas não estão bem como todo mundo acha que tá, né? São coisas que ninguém fala, mas quem é espiritual sabe, eu tenho certeza.
Não tem como um homem ou uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, não olhar para determinadas coisas e achar que está tudo normal só porque está funcionando, só porque tem evento, só porque está tudo lindo e maravilhoso do lado de fora. Quando, na verdade, internamente falando, não é bem assim. Então, vou rodar para vocês aqui o primeiro vídeo. Tem algo para o Fernandes que vai além das quatro paredes da igreja. Nós cremos que aquilo que Deus tem para a vida dessa família, tanto que continuamos, gente, isso é muito importante. Não tem briga aqui, não tem contenda aqui, não tem divisão aqui. Não tem. Nós temos um coração queimando por aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo. Fernandes continua pastor em Lagoinha, continua debaixo de algo que a gente vê que é tão necessário, a liberdade que ele precisa tanto para prosseguir, continuar no ministério que ele carrega pelas nações, pelo Brasil, por onde o Senhor levar. Ele vai estar pregando aqui em Alphaville sempre que puder, né? Glória a Deus, com muita alegria. Kezinha também, vamos estar aqui fluindo juntos, vai estar nas igrejas, nas Lagoinhas, nas igrejas que tanto tem convidado o Fernandes. Como pastor local não consegue atender tantas coisas, como um pastor na Lagoinha não consegue suprir às vezes algo que também é importante que ele esteja cumprindo no ministério que Deus tem para a vida dele. Eu acredito que deu para perceber que a coisa já é apresentada de uma forma que não é bem assim, né? As palavras que foram colocadas aqui, elas podem ter floreio, elas podem parecer bonitas, mas na essência elas não são vividas. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito séria e que a gente deve observar com muita cautela. Eu fiz aqui algumas anotações porque, como o vídeo é um pouco mais extenso, eu quero trazer inclusive datas que vão nos ajudar nesse contexto todo, né? Porque esse anúncio aqui foi feito em Lagoinha, Alphaville, em 31 de agosto de 2025. Nesse momento, como a gente assistiu, o André subiu com sua esposa, juntamente com o André Fernandes e a sua esposa, representando a sua família, e fazem ali muitas declarações de conexão, de aliança, de que ele continua sendo pastor em Lagoinha, que vai estar pregando em Lagoinha, que vai estar servindo outras demandas ministeriais, porque é muito convidado, e como pastor local ele não consegue dar essa abrangência. Mas aí a primeira reflexão aqui da história: como você deixa a liderança de uma igreja em comum acordo com a liderança principal? Você concorda com isso? Inclusive a gente vai ver no próximo vídeo a respeito disso. A pessoa concorda com a mudança, entende que foi algo dirigido por Deus, mas volta exatamente para o ponto que parou. Volta a ser um pastor local, onde não vai conseguir dar essa atenção como deveria dar, se é verdadeiramente um chamado para o corpo de Cristo. Isso é uma coisa que gera muito estranhamento para mim. Eu já vou adiantar aqui algo, talvez muitos não saibam da minha história, principalmente os que chegaram agora, mas antes de liderar um ministério em que nós começamos, nós plantamos esse ministério do zero há aproximadamente 4 anos, vai fazer 4 anos agora em dezembro desse ano, e o Senhor nos guiou a fazer esse trabalho. E, irmãos, eu sempre deixei claro que eu não saí do ministério que eu estava porque eu estava sendo maltratado, eu estava passando por problemas lá. Pelo contrário, eu poderia dizer que foi na melhor fase da minha vida ministerial dentro daquele contexto, porque nós tínhamos portas abertas, eu estava ensinando no seminário bíblico deles, então já ministrava em vários lugares e regiões do país, até fora do país também. Então, se fosse olhar por essa perspectiva, não tinha motivo nenhum para se desligar e começar do absoluto zero um ministério. Não tem sentido nenhum. Dentro do cenário que nós estávamos de ascensão, de crescimento, de atenção, a gente ouvia de um líder aqui, um líder ali, pessoas falando do que era comentado ao nosso respeito em bastidores, em reuniões de liderança. Então, assim, não foi movido por nada externo. Foi realmente uma percepção do Espírito Santo que já me acompanhava há anos. Eu servia nesse ministério, fazia com fidelidade, servindo ao Senhor com alegria, cumprindo as minhas demandas como ministro ali,
mas algo já estava sendo gerado no meu coração há muitos anos, de olhar para determinadas coisas e perceber que, até biblicamente falando, não tinha um alinhamento fiel às escrituras. Era mais uma adoção de métodos que outros ministérios aplicavam ou que determinadas personalidades ministeriais seguiam, mas que não era 100% respaldado na palavra de Deus. Até porque eu sinceramente não acredito que ministério e institucionalização andam juntas. Eu acho isso uma coisa muito perigosa. Eu não sou a favor da departamentização da igreja, a igreja que é distribuída em departamentos. Irmãos, a Bíblia não usa o termo departamento. Nós temos ministérios, a diversidade de ministérios. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar sobre isso, que existe diversidade de dons, de realizações e de ministérios. Não tem departamento aqui. A gente tem uma adequação de uma terminologia que não está alinhada com a palavra de Deus. O modus operandi da igreja como um todo, ele está muito misturado. E não foi diferente no ministério que eu estava. Então, como isso sempre pulsou no meu coração, pureza, originalidade, essência, eu me via numa situação muito delicada, porque eu sabia que se eu continuasse no contexto que eu estava, ia dar errado, porque o Senhor me ensinou, à luz da palavra, que a gente tem que andar em comum acordo. Como andarão dois juntos se não houver acordo? A gente precisa falar, pensar e agir da mesma forma. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Não existe esse contexto de que não, a gente anda em unidade e cada um pensa do seu jeito e é choque o tempo todo. Irmãos, a unidade que o Espírito promove pelo vínculo da paz, ela nos faz equalizar o que falamos, o que pensamos e como agimos, à luz de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, onde Paulo roga aos irmãos que não haja divisões entre eles. Então, divisão é quando duas visões querem coexistir no mesmo contexto. Então, eu tinha essa sincera avaliação de que não dá para você estar no mesmo contexto com uma visão diferente crescendo dentro de você. Em algum momento isso vai colapsar. Jesus mesmo falou, não tem como subsistir um reino se ele está dividido. Então isso se aplica para qualquer contexto onde você tem ali uma visão, um propósito estabelecido. Então eu sempre fui sincero, como eu abri esse vídeo falando. Eu não faço parte de algo que eu não estou falando, pensando e agindo da mesma forma. A maneira como as coisas são, elas me incomodam profundamente. E ao passar dos anos orando, me submetendo a literaturas, ouvindo outras pessoas que passaram por isso na sua caminhada espiritual, porque, irmãos, nem todo ministério que nasce é fruto de racha, de contenda, de divisão. Existem coisas que são promovidas pelo próprio Deus, porque é necessário. Se você acha que já é suficiente a quantidade de ministérios que existem e, consequentemente, a quantidade de igrejas, e eu não me refiro a denominações, mas de corpos locais que estão plantados em diversos lugares, se você acha que isso é o suficiente, eu sinto te dizer, mas ainda não é. Eu hoje resido na cidade de Caruaru. E nós temos feito aqui um estudo da questão do percentual de cristãos que tem na cidade, da esfera de atuação da igreja na cidade. E, irmãos, hoje nós não temos 30% de alcance numa cidade como Caruaru, que tem aproximadamente 500 mil de habitantes, um pouco menos que isso, mas que você percebe que existem outras frentes religiosas em atuação que estão levando pessoas para longe desse caminho que é Jesus, mas as pessoas não estão vendo isso. As pessoas estão preocupadas com a sua denominação, com plantar a sua organização, né, criar suas filiais. E, irmãos, isso é muito problemático. A gente precisa estar interessado no que verdadeiramente importa, que é levar o reino de Deus por meio da igreja de Cristo sobre a terra. É isso que importa. Não é o meu letreiro, não é a minha marca, não é o meu slogan, não é a minha arquitetura, não é a maneira como eu sistematizo as coisas. Isso tudo é vaidade. O que verdadeiramente importa para Deus é fazer aquilo que Ele mesmo estabeleceu para a sua igreja realizar aqui na terra. Dar continuidade ao ministério da reconciliação. Ministrar
paz entre Deus e os homens e apresentar Jesus como aquele que é o mediador, que é a conexão de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. O resto, o que passar disso, irmãos, é humano e, quiçá, também demoníaco, porque tem muita coisa que é influência maligna reinando no meio da igreja. Tanto é que o próprio Jesus falou que vai chegar o tempo em que vai se separar o que é joio do trigo. Então não vai ter essa de que tudo é trigo, de que tudo é puro, de que tudo é de Deus. Inclusive, ele mesmo declarou em Mateus capítulo 7 que vai chegar o dia da prestação de contas em que muitos vão chegar para ele chamando-o de Senhor e ele vai dizer que não os conhece. Mesmo que eles tiveram resultados de expulsar demônio, de se mover em profecia, de curar enfermos, mas Jesus vai deixar claro que não os conhece pela prática da iniquidade deles. Então tem muita gente no contexto eclesiástico, ministerial, que é iníquo, que é lobo, que é ladrão, que é usurpador, que é falso irmão. E por conta de pompa, de estrutura, de multidão, as pessoas não conseguem perceber de quão malignos esses indivíduos são e de como a igreja vai se distanciando daquilo que deveria ser. Tanto é que nós temos aí, eu falo no sentido amplo da declaração, nós temos a aceitação da institucionalização da igreja como normal, como cultural, onde você tem um prédio e você automaticamente, por se reunir naquele lugar com pessoas, chama ele de igreja e tá tudo bem. Quando, biblicamente falando, nunca foi o plano de Deus fazer a igreja um monumento, algo estático, até porque a adoção da palavra eclesia, que o próprio Jesus declarou lá em Mateus capítulo 16, foi justamente trazendo o propósito do seu coração nesse corpo. Não era uma estátua, era um corpo orgânico, físico, que se movimenta, que vai, que tem membros, que tem pernas, que tem boca, que fala, que pega, que anda. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então o plano de Deus para sua família, que é a igreja do Deus vivo, não é museu, não é instituição, não é estático, mas é fluido, é movimento. Então tudo isso que eu estou compartilhando para vocês é para deixar claro que o que move um coração de um homem de Deus e de uma mulher de Deus que entende que Deus está levando para uma nova fase ministerial, que engloba essa questão de começar uma nova obra, de começar um novo trabalho, se reunindo com novas pessoas, não quer dizer necessariamente que é rebelião, que é insubmissão, que é deslealdade. Irmãos, a igreja é de Deus. Quem move os membros, quem dispõe os membros como quer, é Deus. As pessoas acham que estão no controle da vida delas, a ponto de achar que elas escolhem o que querem, que fazem o que querem. Claro que tem os rebeldes que vão ser entregues ali à sua própria rebeldia. Mas é certo que se você busca agradar o Senhor, se você quer que Deus guie os seus passos, então você precisa entender que não é você que estabelece, não é você que se estabelece, não é você que, até nem é você que deseja aquilo que é melhor para você. Paulo disse aos Filipenses, é ele que opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Então, é sobre ele. Você entende? Então, se uma pessoa é movida dessa forma, a plantar uma obra de forma genuína, debaixo de uma instrução divina, que faz sentido, que tem realmente Deus envolvido naquilo, e não tantos problemas, tantas perplexidades que a gente vê nesse caso que eu trouxe aqui, irmãos, é maravilhoso. Mas quando é de uma forma assim, que fica muita ponta solta, não é algo claro, é muita maquiagem, é muito discurso bonitinho, mas que na prática não é isso, irmãos, para mim não faz sentido. Então a gente precisa entender o que verdadeiramente importa. Vamos ver outro vídeo aqui. Vai abrir uma igreja só sua? Que pergunta, hein? A gente não tem nenhuma direção de Deus para abrir uma igreja. Se a gente tiver no futuro, em algum momento, certamente a gente vai compartilhar, como tudo que a gente fez e tudo que a gente faz até hoje, né? É debaixo de uma direção clara de Deus e não por
não por uma emoção, ou por aquilo que é conveniente, ou por aquilo que faz sentido. Então não temos uma palavra para abrir uma igreja tão cedo. Não sei se isso vai acontecer em algum momento da nossa história, mas a única certeza que eu tenho é que a direção que Deus deu pra gente para esse tempo é muito clara. É da gente poder tocar nações, é da gente poder servir a igreja de Jesus nos 4 cantos da terra. Nós não temos palavra, embora ele tenha dito que se porventura houvesse uma direção futura, ele compartilharia, como sempre faz, mas não se moveria por conveniência, por emoção. Mas, irmãos, eu vou pegar aqui mais uma vez as anotações. Esse vídeo que fala a respeito de não ter uma palavra, a gente viu aqui que a despedida aconteceu dia 31 de agosto de 2025. Aí, esse vídeo que eu não tenho direção para abrir uma igreja, foi no início de setembro de 2025, ou seja, menos de uma semana, né? Dia 25, dia 31, culto de despedida 31/8, e aí no início de setembro chega essa pergunta aí para ele e ele fala isso que a gente acabou de ouvir. Eu acho, irmãos, muito estranho. Você acabou de sair de um culto de despedida onde o seu líder falou que você continua como pastor do ministério. Você vai pregar aqui. Nós estamos juntos, tá tudo bem, tá tudo na paz, tá tudo tranquilo. Aí, poucos dias depois, chega uma pergunta. Ele responde que não, e não tem previsão nenhuma, não tenho palavra nenhuma, não tenho nenhum indicativo sobre isso. Se tiver, falo, mas até então não tenho, ok? E de repente, o irmão, em menos de 90 dias, nasce um ministério e vão para um galpão para 20 mil pessoas. Rapaz, se não tinha nada sendo idealizado, eu digo para vocês, eu não tenho a mesma expressividade ministerial que um André Fernandes, um André Valadão. Eu sei que a mídia fortalece muito, né? Impulsiona qualquer coisa que um indivíduo desse faz, lança um livro, um curso, planta uma nova obra, o negócio enche, né? Porque não é só unção não, tá? Unção é uma coisa. E outra coisa é rede social, é divulgação, é marketing, é propaganda. Nem tudo é unção. Porque muitas vezes esses ministérios eles estão cheios de pessoas que migraram de outros lugares. Não é simplesmente porque foram salvos, porque receberam Jesus. Não é uma conversão em massa, é uma migração em massa. São pessoas saindo de um lugar para o outro por causa do hype, por causa da pessoa. Tem gente que segue um André Fernandes da vida, não é porque tem uma direção da parte de Deus, é porque gosta da pessoa, é porque assiste no YouTube, aí de repente anuncia, André Fernandes agora começou um novo ministério em tal bairro da cidade de São Paulo. Meu irmão, o irmão tá ali num ministério pequeno, que não tem a mesma expressividade, que o pastor não é um artista, não é uma estrela, não usa Rolex, não prega de boné, de moletom, às vezes é um pastor até antiquado, não fala direito, mas é um homem de Deus. Mas aí o que é que o hype faz? Faz com que pessoas deixem aquela comunidade para se unir a comunidades como essa, que muitas vezes nascem de uma forma duvidosa. Você há de convir comigo que uma pessoa que não tem palavra, não tem pretensão, não tem direção, em menos de 90 dias está num galpão para 20 mil pessoas, irmãos, eu não sei. Só Deus sabe, né? Mas vamos lá. Pra gente não se estender muito, tem um outro vídeo aqui, que foi uma entrevista que ele se submeteu. Isso aqui foi em outubro de 2025, tá? Já é um evento sequente a essa resposta aí da caixinha. Vamos ver aqui juntos o que ele fala a respeito desse tempo, né? Dessa transição dele. Basicamente não faz sentido você sair da Lagoinha agora. Sim. Porque tá tudo você transferido do negócio que era pequeno, um negócio gigante. E, no entanto, você tá indo pro seu projeto, do seu chamado. Sim. Seu novo chamado. Tô indo debaixo de uma direção. De uma direção, exato. Tô indo debaixo de obediência. Tô indo debaixo de concordância. Então, quando o pastor André me chama e fala, Fernandes, cara, eu acredito que... Ele tá falando André Valadão da Lagoinha. Então, vale salientar que ele não foi empurrado para isso, como se não houvesse nenhum tipo de escolha da parte dele. Ele concordou. Ele está dizendo que foi direção, ele está dizendo que foi em concordância, que foi discernimento. Então,
observe essas palavras, gente. Não vamos fazer ouvido de mercador. Seja criterioso no que você escuta. Isso. Fernandes, eu acredito que você tem um chamado grande para fora. Eu acredito que tem coisas no chamado aqui dentro da denominação, numa igreja local, que talvez estão sendo um teto para coisas que você precisa viver, precisa expressar, precisa experimentar. Então, pastor, eu vou seguir debaixo dessa direção. Acho que faz sentido. Creio que é de Deus. Acredito nesse novo tempo. Então, assim, não houve escândalo para que chegasse nesse ponto, mas eu creio que houve sim uma zona de... A palavra expulsão é forte, mas uma zona de envio, vamos dizer assim, algo que fizesse romper, porque muitas vezes, João, se depender de nós mesmos, você deixa passar. Algumas transições a gente deixa passar. Deixa passar, que era para tomar a decisão. Então alguém precisou jogar sua vaca no brejo. Então vocês viram aqui comigo que ele falou que não tinha pretensões de sair da Lagoinha, e estava em comum acordo com o pastor, e estava ali, inclusive, no programa, para se apresentar como o líder ou CEO do Incendiários Brasil, onde ele estaria ali caminhando dentro de um projeto evangelístico, dentro de uma parceria maior com Lagoinha. Essa narrativa, em 30 dias úteis, mais ou menos, passou de nós temos uma aliança para a gente nem se segue mais no Instagram. Eu tive a curiosidade, um tempo atrás, de conferir nas redes sociais se pelo menos eles se seguiam, né? E eu verifiquei que eles não se seguiam mais. Nem o André Valadão segue o Fernandes, nem o Fernandes o Valadão. E pode parecer uma besteira isso, tá? Mas essa questão do seguir nas redes sociais comunica muito mais do que uma questão apenas digital, mas tem a ver com questões que estão dentro do coração. E muita gente não fala sobre isso, não é? Parece besteira, ninguém liga. Tanto é que no mundo artístico, às vezes pipoca uma notícia ou outra, os jornalistas divulgam que determinada celebridade brigou com a outra ou se separaram, e aí dentro do processo... Não, eles não se seguem mais. Eles não se acompanham mais no Instagram. Então, isso é muito mais do que uma questão digital. Isso é um problema interno que muitas vezes é desconsiderado ou não é visto. E é uma coisa que, sinceramente, irmãos, é muito feia. Porque, inclusive, teve uma pessoa que me procurou um tempo atrás, não vou dizer nomes aqui nem nada, mas a gente lançou uma série no Instagram falando sobre abusos ministeriais. E aí, dentre os vídeos que nós publicamos lá no Instagram, essa pessoa me procurou no privado e compartilhou que estava passando por um problema, uma crise nesse sentido, porque estava começando a enxergar muita coisa que não estava alegrando o coração dela, e compartilhou ali algumas questões. E aí, ela falou sobre a minha pessoa. Ela disse: eu acho estranho, porque quando você estava nesse contexto do ministério, as pessoas te seguiam, era aquela coisa, mas quando você anunciou desligamento, ninguém te segue mais. Os líderes não te seguem mais. Eles não te acompanham mais. E eu disse para ela: bom, vai saber, né? As pessoas mudam de ideia, não sei. Mas meditando sobre isso, fica evidente para mim que muitas vezes os nossos vínculos, eles não são os vínculos bíblicos. Eles são os vínculos naturais, humanos. Tanto é que o tema que nasceu no meu coração para falar nesse react é: o problema da institucionalização da igreja é que os vínculos são feitos pelo CNPJ, pela pessoa jurídica, e não pela pessoa de Cristo. O que vincula as pessoas na instituição religiosa não é o amor de Deus, é o quanto essa pessoa é útil e serve ao sistema que ela pertence. Porque a realidade é que ministério hoje se tornou partido dentro do reino de Deus. Uma vez que você se desassocia daquele sistema, ou você não é mais participante daquele sistema e você é colocado para fora, então você não existe mais. Quando Paulo, de forma muito clara, instruiu e advertiu igrejas dizendo que dentre vós não haja divisões ou partidarismo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas hoje em dia a igreja está completamente partidarizada. E eu não estou falando sobre questão política de direita e esquerda, não, que isso aí já é outro assunto. Mas eu estou falando sobre as razões do seu próprio ministério, onde o que rege o seu estatuto e as suas normas de prática
não é puramente a Bíblia, mas é a perspectiva do seu pastor, do seu líder, do seu apóstolo, do seu bispo e assim por diante. As pessoas não colocam a palavra de Cristo como primeira, mas é a perspectiva do seu líder ou aqueles que inspiram a sua liderança. Como no contexto que eu estava, um determinado ministro que teve uma abrangência, fundou um ministério, teve uma relevância no seu tempo e deixou um legado, ele se tornou o pontífice da doutrina, da regência ministerial, e isso para mim nunca foi algo que passou desapercebido, porque graças a Deus eu tenho a minha Bíblia e eu posso abrir a minha Bíblia, eu posso ler, e com o Espírito Santo eu posso entender, porque é Ele quem abre o nosso entendimento para entendermos as Escrituras. Então eu posso abrir aqui a Bíblia e não encontrar nela muito do que nós encontramos hoje no procedimento ministerial, porque ele está distante daquilo que era o plano de Deus. Inclusive, se Deus assim permitir, em breve, não sei dizer se a médio, curto ou longo prazo, mas eu tenho um trabalho guardado onde eu já comecei a fazer um levantamento do assunto a respeito da igreja que Jesus edifica. E eu posso dizer para você, a igreja que ele edifica é muito diferente da igreja que está edificada hoje. Se você olhar para a igreja de Cristo e olhar para a igreja que o homem está edificando, como está distante. E aí nós vemos um caso como esse, onde o irmão anuncia em outubro que vai investir no chamado, em concordância ministerial, que tá tudo bem, que tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso. 23 de novembro acontece isso aqui. Eu tô passando aqui para fazer esse anúncio com uma série de emoções envolvidas nele. É uma mistura de expectativa, de entusiasmo e de uma convicção de que tem algo grandioso que está nascendo em São Paulo. A gente está debaixo de uma palavra, porque há muito tempo atrás a gente aprendeu que 2 meses atrás não tinha palavra nenhuma, aí agora já está debaixo de uma palavra. Uma palavra de Deus vale mais do que um bom plano. E é debaixo dessa palavra que a gente vem anunciar que nasce o Celeiro São Paulo. Um ministério que eu tenho certeza que vai ser marcado por sinais, por maravilhas, por resposta de Deus. Um lugar de oração, uma casa de oração, uma casa onde você vai poder pertencer, um lugar onde a gente vai ver curas, sinais, maravilhas, um lugar onde vamos ver cativos sendo libertos, onde vamos ver salvação e reconciliação. Então nasce uma casa de oração, uma casa de glória, e a gente está com uma expectativa absurda para os próximos dias, para os próximos capítulos. Se você me perguntasse há 3 semanas atrás sobre isso, a minha resposta seria outra. Mas o próprio Deus falou, e quando Ele fala não há quem conteste. E a gente está debaixo dessa palavra se movendo com ousadia, com expectativa e com a certeza de que aquilo que Deus vai fazer é infinitamente maior do que tudo que a gente já viveu até aqui. São Paulo. Brasil. Chegando. Eu sinceramente olho para uma questão como essa e chego a questionar. Será que nós temos líderes que têm condições de estar em posição de liderança? Eu não vou nem entrar aqui no contexto de se Deus falou ou não, tá? Mas observando muita coisa, eu não sou seguidor do André Fernandes nem em redes sociais, eu não escuto pregações dele, a não ser cortes que aparecem assim, ou vezes que eu já o escutei falar sobre seu chamado, como ele se via. Ele começou lá no Rio de Janeiro com o Felipe Valadão e ele não se via como um pregador, e o Felipe foi lá, incentivou, colocou ele para pregar para os jovens inicialmente, e depois ele, foi crescendo nesse sentido, mas ele não se via capaz, não se via pregador. Ele declarou isso, está publicado aí na internet, fácil de encontrar. Ele, inclusive, é um vídeo delicado, porque depois de 8 anos é que ele fala no nome do Felipe Valadão, depois de todos os desdobramentos que aconteceram lá, o desligamento do Felipe da Lagoinha também. Sabe, uma coisa que a gente precisa, irmãos, e eu sei que eu falo aqui, tem líderes que nos assistem, a gente precisa ser bem resolvido em Deus. Eu entendo que às vezes a gente pode estar relutante com relação a quem nós somos em Deus por justamente não conhecer o plano, o propósito, da dimensão, do alcance, de tudo mais. Mas uma coisa que eu falo para vocês, o que eu tenho aprendido com o Senhor.
E isso tem me ajudado na minha vida como um todo. Irmãos, a gente precisa conhecer a vontade de Deus para nós. E a gente precisa assumir aquilo que Deus nos chamou para ser. Quando Paulo disse a Timóteo, não seja negligente com relação ao que você recebeu, ao dom que você recebeu, mas reaviva esse dom que há em você, é uma coisa que a gente precisa viver. A gente precisa se reavivar no dom que recebeu. Uma vez que você entendeu o seu propósito, você sabe da sua esfera de atuação, você vai descobrindo, você vai entendendo. Esse papo de ficar se autocomiserando, como se não se visse capaz para nada, no sentido de, de não ter nenhum tipo de expressividade ou de capacidade que Deus está dando, enfim. Qualquer coisa que fuja daquilo que é a verdadeira identidade em Cristo Jesus. O que eu percebo são pessoas que não têm identidade formada. Paulo disse aos Coríntios no versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como eu posso ser imitador de alguém que não tem a identidade e o caráter de Cristo desenvolvido na sua vida? Porque, irmãos, uma coisa é você se autopromover, você se colocar num pedestal, isso não tem nada a ver com Jesus. Mas outra coisa é você realmente ter tanto conflito dentro de você. Ora você sabe que é Deus falando, ora você não sabe que é Deus falando, ora você não tem nada, ora você tem tudo, e de repente tudo acontece. Eu acho isso que é uma questão a ser tratada. Nós precisamos de líderes tratados para assumir sua posição de liderança, porque estar em constante conflito e falta de resolução me admira sinceramente a quantidade de pessoas que acompanham determinadas personalidades, mesmo tendo todos esses indícios aí revelados. Uma gama grande de pessoas que tem tantos conflitos mal resolvidos, mas que estão atuando na liderança. Mas que tipo de discípulos esses líderes estão formando para Deus? É por isso que comumente a gente escuta pregações onde as pessoas salientam mais sua vida como pecador, como falho, como imperfeito, do que verdadeiramente assumir que Cristo é o seu modelo e que verdadeiramente precisamos caminhar num aperfeiçoamento pela palavra para andarmos como Jesus andou. Hoje a gente anda como os homens andam, não como Jesus andou. E isso muda tudo. Isso é muito sério. E aí, para a gente findar aqui essa linha do tempo, nós temos esse anúncio que aconteceu, foi o último anúncio. Infelizmente só consegui pegar aqui desse portal, mas vamos ouvir. Pessoal, você já está sabendo da notícia incrível que agora o nosso celeiro vai ter um espaço fixo em São Paulo para a gente se reunir, a nossa casa de oração, Celeiro House of... Sim, só abrindo um parêntese aqui, entre o acontecimento de anunciar que estaria se envolvendo em projetos de evangelização, de serviço ao corpo de Cristo, e verdadeiramente o anúncio do nascimento do celeiro aí, inclusive ele já está com o moletom do ministério, sem o ministério nem ter começado oficialmente, né? Engraçado. As pessoas são rápidas para promover uma marca, eu acho impressionante. Mas eles começaram lives no YouTube, nesse celeiro aí que ele tem. Ele estava aí fazendo cultos ao vivo e tinham pessoas reunidas ali. E aí depois é que ele começou a divulgar esse novo passo aí para esse prédio. Eu queria muito contar com você e de alguma forma está sendo abençoado pelo nosso ministério, que ama o que Deus está fazendo aqui. Você que pode servir de alguma forma. A gente precisa de voluntários para ajudar na pintura, na reforma, na construção. Você que quer doar material, você que quer participar, talvez, não sei, doando as cadeiras, qualquer que seja, a gente está recomeçando, a gente está começando do zero e eu quero muito poder contar com você, tá bom? Como de você participar, tá aqui no nosso vídeo, faça parte desse novo começo. A Bíblia fala para a gente não desprezar os pequenos começos, e eu tenho certeza que vai ser mais um marco na nossa história e na história da nação, em nome de Jesus. Te vejo lá, valeu! Pequenos começos para 20 mil pessoas. Aí, vamos lá, sendo sincero, você grava um vídeo onde você tem um alcance a milhares de pessoas, que boa parte dessas pessoas são cristãs, congregam em um determinado lugar, têm suas lideranças e tudo mais. Aí você faz um vídeo pedindo ajuda de voluntários, de contribuição, de um monte de coisa. Vamos ser sinceros aqui. Essas pessoas vão vir de onde?
Vão vir do mundo, Essas pessoas vão assistir esse vídeo que estão no carnaval, estão no São João, estão na festa do mundo. Eles vão olhar e vão dizer, eita, Deus está falando comigo agora. Não que eu duvide disso, tá? Mas eu tô falando numa situação como essa. A pessoa vai olhar para isso e vai dizer, o André tá precisando de ajuda, eu vou lá ajudar ele. E muitas vezes, irmãos, para ser sincero, são pessoas que na sua vida ministerial lá, na igreja local, não são tão solistas, não são tão disponíveis, não são tão generosas. Mas quando um famoso lança uma proposta e diz assim, vamos começar do zero. Irmão, quem começa do zero não começa num galpão para 20 mil pessoas. Começa do zero. Não faz uma mega conferência de 3 dias para uma abertura. Eles estão agora situados no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, que é no mesmo lugar que abrigava a Igreja Mundial do Poder de Deus. Estacionamento para mais de 800 automóveis. O galpão tem 46 mil metros quadrados de área construída, mais de 150 motos. Um lugar que ele chama de pequeno, né? Pequenos começos. Olha os elementos que são colocados aqui, né? Começando do zero. Meu irmão, quem começa do zero, começa com a esposa e os filhos, em casa ou em algum lugar, falando com pessoas que não conhecem Jesus. Pode ser que tenha um ou outro que está desconectado, que não está congregando, e o Senhor pode conectar ali para fazer parte de um propósito de início de um ministério. O de Jesus não começou com mega construção, com inúmeras multidões. Foram 12 pessoas que gradativamente foram caminhando com ele, aprendendo, e as questões foram se multiplicando. E coisa que não foi por método de mídia, de marketing, foi porque as pessoas viam verdadeiramente que ele era o Messias prometido. E olhe que não eram todos também, tá? Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, Jesus em Israel como um todo foi rejeitado. Por mais que tinham multidões, tinham pessoas ali que muitos estavam para ser beneficiados ou fisicamente ou emocionalmente, mas pessoas que queriam mudança real mesmo, que queriam entender a mensagem que ele carregava e viver a vida que ele viveu. Você viu na cruz quem estava lá. Não tinha uma multidão na cruz, não tinha uma multidão no sepulcro, não tinha uma multidão depois que ele ressuscitou. Depois que as coisas se desdobraram, é que se reuniram ali 500 pessoas. Mas mesmo assim, das 500, só 120 ficaram onde ele mandou ficar, em Jerusalém. O resto se dispersou. Então, irmão, vamos ser sinceros. Olha lá, temos aqui a linha do tempo que aconteceu em 84 dias. Não chegou a completar 90 dias. 84 dias. 31 de agosto de 2025. Despedida na Lagoinha Alphaville. Setembro de 2025. Não temos nenhuma direção de Deus para abrir uma igreja. 27 de setembro de 2025. Estreia do celeiro Worship Culto Online semanal. Menos de um mês depois da despedida, a divulgação sem menção da Lagoinha. 8 de outubro de 2025. O episódio lá do Pivotando com João Klepper, onde ele se apresenta como CEO do Incendiários Brasil, onde era uma zona de envio e aliança institucional. 23 de novembro de 2025, anúncio oficial da celeiro House of Prayer em São Paulo. 84 dias depois da despedida, 80 dias depois de Não Temos uma Direção de Deus. Fim de novembro, início de dezembro de 2025, um portal de notícias expõe que havia uma disputa por helicóptero de 4,5 milhões, uma dívida de 1,3 milhão, área VIP desativada por intervenção de André Valadão. E, consequentemente, o deixar de se seguir nas redes sociais. Sim, e vale salientar uma coisa. Em muitas falas do André Fernandes, você vai ouvi-lo dizer: não houve escândalo, não houve escândalo, não houve escândalo. Mas se você pegar dados de publicações, de notícias, de portais sérios, que estão comprometidos com a verdade, que infelizmente são coisas tristes, mas que são verdadeiras, você vai encontrar esse tipo de coisa. Igreja fazendo parte de grupo de rateio de helicóptero e com dívida milionária. Estabelecimento de área VIP, leilão em cultos, onde pessoas estavam ali doando e, ao mesmo tempo,
sendo oferecido relógio, carro, enfim, fazendo leilão, cobrando taxa de batismo, que é uma realidade. Pessoas estavam pagando por pulseira, por camisa, e saiu na mídia prints de conversas de WhatsApp, onde pessoas não poderiam se batizar se não tivessem adquirido o kit de batismo. Isso está publicado. Não é invencionice. Isso é publicado. E aí o André Valadão rapidamente interveio nessa questão. Acabou com a área VIP, acabou com esse negócio de taxa de batismo, e tudo isso nesse período que ele passou ali de 4 anos, talvez, algo nessa duração ali em Alphaville, na Lagoinha, com todas as mudanças que aconteceram. Então, o que ele está tentando fazer em dizer que não houve escândalo, não houve escândalo? É criar uma imagem de que tá tudo bem, como eu abri o vídeo dizendo. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não há nada de errado, tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Mas e isso aqui? Se você soubesse que um pastor participou de um grupo de rateio da compra de um veículo, vamos lá, não vamos colocar um helicóptero não, da compra de um veículo, e você sabe que deixou-se uma dívida ali, e aquilo não foi sanado, aquilo não foi resolvido, a bomba tá lá. Você não acha que isso é motivo de disciplina, de correção, da pessoa sentar no banco para poder organizar a vida, e de tantas movimentações com relação a essa questão financeira, de fazer leilão no culto? Ô irmãos, eu não sou de usos e costumes, eu não tenho nada a ver com isso, uso barba, uso boné, tudo isso. Mas eu aprendi na minha vida ministerial que tudo tem o seu devido lugar. Eu não vou subir num púlpito de sunga, de regata, de boné, dizendo, não, isso é coisa de religioso. Irmãos, eu aprendi que uso de boné é quando eu tô lá fora no sol, e aí eu coloco um boné, né, para proteger a minha vista, dar uma aliviada nesse sentido. Agora, as pessoas adotam certos comportamentos que fogem, destoam. Eu não estou falando, eu reforço, não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de comportamentos que destoem da modéstia de um homem de Deus. Jesus nos chamou para sermos simples como pombas, pessoas singelas, pessoas humildes de coração, mansas, que não vão chamar a atenção para si. Pedro vai falar sobre isso em 1 Pedro 3, falando ali para mulheres, mas isso se encaixa perfeitamente em qualquer contexto. Que não se preocupe em ornamentos, em ficar apresentando algo exteriormente, se o que importa para Deus é o interior. Sem falar das polêmicas envolvendo o uso de relógios caros, roupas caras, pastores que têm uma influência, mas não sabem ser modestos, não economizam em andar com carros luxuosos, que não entendem a necessidade de usar roupas simples, principalmente num ambiente onde ali está se influenciando pessoas. Onde você olha, eu converso isso com a minha mulher, a gente, como líder hoje de um ministério, são assuntos que a gente pauta, porque a gente precisa se prevenir dessas coisas. De não achar que é normal certas mulheres subirem no púlpito cheia de enxerto, de cirurgia, de mega ré, de roupa apertada, de roupas que são destoantes da modéstia, da simplicidade. Hoje as pessoas acham que tudo é religiosidade. Mas e a santidade? Tá onde nessa história? Onde é que a nova natureza se encaixa nessa história? Onde é que viver segundo Cristo, onde o próprio Jesus não tinha nada nele que o distinguisse dos apóstolos, dos discípulos? Quando foram prender Jesus, não sabiam ali, porque não era uma divindade que estava ornamentada, como falsos cristos se levantam por aí, o brasileiro que anda num troninho, com uma roupa diferente, com uma coroa de espinhos na cabeça. Meu irmão, esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus, ele mostrou que é ser humilde de verdade. E ele nos chamou a viver como ele viveu. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Onde ele muitas vezes fez coisas extraordinárias, mas disse às pessoas para não contar nada. Eu sempre falo em alguns contextos, quando eu converso com líderes e tal, eu duvido se Jesus teria rede social. Não no âmbito de alcançar pessoas, mas de estar se autopromovendo. Porque ele mesmo não se autopromovia. Ele não saía dizendo, vá lá e diga o que eu fiz, faça uma publicação, faça uma faixa, pinte a minha imagem, me coloque num outdoor.
Jesus nunca fez isso. Na verdade, homens de Deus que verdadeiramente tiveram ali uma vida íntegra, ilibada, e eu falo ao longo das escrituras, não vou nem falar fora desse contexto, mas nas escrituras você não vai encontrar homens que buscavam glória para si mesmos, estavam preocupados em mostrar o relógio que usavam. Eu ouvi entrevistas onde o Fernandes falava: e qual o problema um pastor usar um Rolex? Qual é o problema? Isso é mentalidade, isso é mudança de mentalidade, isso é falta de mentalidade próspera. Meus irmãos, pelo amor de Deus, é uma coisa que é gritante, mas que muitos resolvem não ouvir, porque de fato destoa muito da realidade que nós vivemos hoje. E hoje, fazer o que é certo, ser fiel às Escrituras e procurar viver de modo digno do Senhor não é fácil. Quem disser que andar de acordo com a palavra hoje é fácil, é moleza, está mentindo. Porque você vai estar em contraste com muitas coisas que são normais em muitos ministérios, em muitos contextos, e que Deus nos livre desse tipo de normalidade. Porque de fato, irmãos, como está escrito, só vai permanecer até o fim quem faz a vontade do Senhor. Não é a vontade do pastor, não é a vontade do ministério, não é a vontade do estatuto, é a vontade do Senhor. Infelizmente vão ter muitos que vão se admirar, porque não vão estar nos braços do Pai quando passarem dessa, porque não viveram de modo a agradar a Deus. E para a gente encerrar esse vídeo, eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 3, como nós anunciamos aqui anteriormente. Colossenses 3, versículo 5 diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E a ênfase desse texto aqui é: acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que deve nos vincular, irmãos, não é o CNPJ. O que deve nos vincular não é o estatuto. O que deve nos vincular não é nem a placa da denominação. É o amor de Deus. Eu falo por mim mesmo. Falo isso com muito pesar no coração, mas sem nenhum tipo de sequelas. Graças a Deus, o bom Deus nos ajuda a superar tantas questões. Mas eu posso falar do meu próprio testemunho, que congreguei mais de 20 anos no ministério, servindo, aplicando tempo, energia, dinheiro, tantas coisas. Mas quando compartilho daquilo que o Senhor compartilhou comigo, não foi
ideia do Rafael, mas compartilho daquilo que Deus tratou comigo. Tanto é que muitos não sabem, algo que a gente guarda, a gente não fica fazendo mídia sobre isso. Mas nós estávamos ainda em São Paulo, em Ribeirão Preto, no nosso último ano lá. Nós estávamos nos desconectando do ministério vigente. Fomos para um culto, visitamos lá um lugar de um líder muito conhecido na nação que, né, abençoou a minha vida. Então, pela oportunidade, a gente foi lá no culto. Chegou no culto, tranquilo, não conhecíamos ninguém, ninguém nos conhecia. Sentei lá com a minha esposa no lugar que foi possível. Lígia estava grávida de Samuel na ocasião. E ali a gente cultuou, a mensagem muito boa, falando sobre família, uma das vertentes do ministério do determinado pastor. E tinha um irmão na nossa frente. E quando nós chegamos, ele olhou assim para trás. Claro que, às vezes, por minha altura, eu tenho 1,90 m, isso acaba trazendo um pouco de espanto para algumas pessoas. Mas eu me lembro que ele se assustou quando a gente chegou. Olhou assim, a gente cumprimentou ele com a paz do Senhor, sorriu, né, tal. Ali ficou. E eu percebi que esse irmão ficou meio inquieto ao longo do culto, olhando assim, meio que para trás. Mas, vamos lá. Quando encerrou o culto, esse irmão virou pra gente e disse assim: eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. Mas quando você chegou, o Espírito Santo falou algo comigo. Aí Lígia estava sentadinha por conta da barriga, já estava grande. Na ocasião, quando ele começou a falar, ele falou sobre o ministério apostólico. Ele falou sobre o chamado de Deus com relação a esse sentido. E quando ele começou a soltar, eu já puxei Lígia, eu disse: amor, vem cá, vem cá, vem cá. E agarrei ela aqui, trouxe ela para perto de mim para ela ouvir também. E dentre as coisas que ele falou, irmãos, ele disse assim: e é o tempo. O Senhor está falando que vocês estão no Kairos, no tempo certo de Deus para fazer o que vocês têm que fazer. E o Senhor falou para mim: diga a eles que vão e façam, porque Ele está com eles. Aleluia. Irmãos, para mim, eu já tinha o testemunho interior, a convicção no meu coração do que nós estávamos fazendo. Debaixo de oração, debaixo de direção, literalmente. Mas eu vi ali, sabe, o coroamento, o carimbo de Deus dizendo assim: não é coisa da cabeça de vocês. Muitos se opõem, muitos lamentam. Eu ouvi tanta coisa. Gente dizendo: ele foi mal aproveitado no ministério. Se ele estivesse aqui comigo, ele estaria feliz, estaria bem. Eu não saí do ministério que saí porque não estava bem. Eu não saí porque não tinha oportunidades. Eu saí por uma direção de Deus. E que esse vídeo sirva como um memorial para deixar registrado para todas as pessoas que acompanham, que estão acompanhando e que vão acompanhar, que o nosso ministério não nasceu de divisão, de rixa ou de contenda, mas foi pura direção do Espírito Santo. Tanto é que desde então não paramos. Estamos atuando, trabalhando, servindo ao corpo de Cristo, literalmente, coisa que causa estranheza em muitas pessoas. As pessoas ficam se coçando, perguntando como, cadê? A gente quer ver as igrejas de vocês. A gente não planta, a gente não abre igreja. A gente planta novas obras. O ministério apostólico, ele trabalha também na esfera da plantação. Nós plantamos, regamos obras que já foram plantadas. Nós apoiamos ministérios que precisam de ajuda. Nós não somos patrimônio do Ministério Renovo. Nós não somos insumo, recurso de um CNPJ. Nós somos ministros do corpo de Cristo. Nosso compromisso é com o coração de Deus. Então, nós plantamos uma obra em Recife, acompanhamos o nascimento de uma obra em Juazeiro, na Bahia, onde temos ajudado, apoiado, estendido a destra da comunhão para o casal que está servindo naquele lugar. Já passamos por várias cidades até aqui, Gravatá, trabalhamos na cidade de Bonito, agora estamos na cidade de Caruaru. E, irmãos, o que move o nosso coração é a necessidade do reino. Quando eu ensinava no curso que pertencia ao outro ministério, eu não queria que a minha agenda fosse feita de acordo com as minhas preferências. Porque até mesmo a abertura eu tive por meio da liderança.
dizendo a mim que eu tinha acesso para dizer onde eu gostaria de ir. E a minha palavra sempre foi: eu quero ir para onde precisa ir. Ninguém viu quando eu estava no interior do Goiás, ensinando para 12 pessoas na cidade lá no interiorzinho. Ninguém viu quando eu estava humanamente falando, era desconfortável para estar hospedado, para ter até mesmo uma vida espiritual ali que fosse favorável para o trabalho que eu ia fazer. Ninguém viu, poucas pessoas viram onde eu comecei, num presídio. Poucas pessoas viram todo o trajeto até aqui. As pessoas acham que conhecem alguém porque acompanham numa rede social ou porque escutam falar de alguém em algum lugar. Você só conhece uma pessoa andando com ela. Você só conhece uma pessoa vivendo com ela. E eu posso dizer a vocês que muitos não sabem da nossa trajetória. E hoje o que nos sustenta no ministério não é peixada, não é indicação de pastor A, B ou C, não é paternidade espiritual de A, B ou C, até porque nem isso na nossa trajetória eu tive. Ninguém chegou para mim e disse: olha, toma aqui, lê esse livro, pega aqui esse material, escuta esse pregador, olha, eu vou te dar um discipulado aqui no ministério. Não. Foi na raça, porque eu sei que está associado ao chamado, eu preciso disso. Eu não posso ter muletas, eu não posso ter pessoas para me apoiar. Eu preciso ter uma pegada muito firme com Deus. Eu preciso disso, porque faz parte do meu ministério, faz parte do meu chamado. Um homem que foi chamado para cuidar de pessoas e estabelecer coisas, guiado por Deus, não pode ter nenhum tipo de aprisionamento, sabe? Tem muita coisa que a igreja hoje está submetida e as lideranças que não vêm da parte de Deus. E eu creio nesses últimos dias, e aqui eu falo profeticamente, que muitas estruturas cairão, que muitos se admirarão de ministérios pujantes, que crescem rápido, que avançam, mas vão desmoronar, porque não estão fundamentados na rocha. Estão fundamentados na superficialidade da vida, em valores que não são eternos. E principalmente não estão apoiados pela graça de Deus. Irmãos, quando você é apoiado pela graça de Deus, ainda que os resultados do lado de fora não agradem, mas você tem a certeza no seu coração de que Deus está com você. Se você olhar a jornada do apóstolo Paulo, não era a jornada de muitos pregadores aqui. Não era da mesma forma que muitos apresentam em suas redes sociais. Era perseguição, apedrejamento, naufrágio, era jejum, sofrimento, açoite, prisão, mas eles tinham uma palavra: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meus irmãos, que Deus possa te ajudar, nos ajudar a ver as coisas espiritualmente. Não vai pelo que todo mundo faz. Não se mova como todo mundo se move. Não se venda ao sistema gospel vigente para obter os resultados que muitos obtêm, mas no final das contas não vão valer de nada. Não negocie o que Deus te confiou. Não negocie a visão divina que Deus te deu. Em nome de fama, de reconhecimento e de prestígio. Seja fiel, porque somente os fiéis vão entrar no gozo do seu Senhor. Amém, irmãos? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like, faz o teu comentário, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir essas verdades. E se ainda não segue, segue aqui o canal, porque com certeza, pela graça de Deus, pela sua permissão, a gente vai voltar aqui para poder estar contribuindo com o seu crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém? Então, até a próxima, se Deus quiser, e se Jesus não voltar antes, tá? Shalom. Deus abençoe.